Quando eu cresci, eu fui desenvolvendo, crescendo, falaram que eu tinha que desenvolver, raparam minha cabeça, me levaram para dentro de um terreiro de candomblé, me desenvolveram, eu tive que tomar sangue de bode, rasparam minha cabeça, cortaram meus braços, inclusive meus braços são cortaram meu pé, e ali eu fiquei um tempo, né? E nesse tempo que eu fiquei dentro daquele lugar, me deixaram 10 dias trancada dentro de um roncó, né? Ali arriada com várias comidas na cabeceira, uma esteira, eu deitada, eu não podia falar com a minha mãe, eu não podia falar com o noivo. Graça e paz a todos, eu sou a pastora Elisângela, pela misericórdia de Deus, eu congrego na Igreja do Evangelho Pleno em Cristo, já faz 20 anos já, tenho 45 anos, eu louvo a Deus porque Jesus, quando me chamou, a boa obra que ele começou, ele está cumprindo na minha vida, né? E eu quero louvar ao Senhor por essa oportunidade, pela vida da Mariana, a qual me chamou no particular, para estar gravando esse vídeo para o YouTube. Quando eu tinha 21 anos, acho que mais ou menos essa idade, eu tive um encontro com Jesus. Eu nasci dentro de uma casa, onde minha mãe, ela servia outros espíritos, né? A minha mãe era mãe de santo, minha mãe tinha terreiro de candomblé, de umbanda, minha mãe mexia com muitas coisas, né? Trabalhava com vários espíritos, orixás, né? E ela rapou cabeça, fez todos os procedimentos. E ali depois, falou que eu tinha que desenvolver também. E ali me levaram, uma certa idade que eu tinha, para dentro de uma cachoeira, me sentaram numa pedra, raparam minha cabeça e falaram que eu tinha que desenvolver. E eu, desde criança, que eu via minha mãe rodando com espíritos, manifestava com espíritos, atendia pessoas, tanto pessoas da fama como pessoas do bairro, pessoas da moradia, sendo usada ali por espíritos para poder atender, na verdade, usando a sua fé no lugar errado, né? Que é a maneira que eu creio, porque eu creio na palavra de Deus, que a palavra cura, liberta e transforma, e leva para morar no céu. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente é transformado. E através dessa transformação, eu cresci desde criança vendo minha mãe sambando com pombagira em cima de cacos de vidro. Quando ela tinha caso com mulheres, as mulheres duvidavam que ela estava com espíritos e ele tacava fogo na mão dela. Enfim, foi vários procedimentos, vários ocorridos que minha mãe passou. Eu cresci nesse meio. Eu cresci tendo contato com todo tipo de gente. E ali, pela misericórdia, o Senhor me guardando. Ali, pela misericórdia, eu tinha um tio que ele servia a Deus, de uma igreja batista, a batista tradicional. E ali meu tio sempre orava por nós. Quando era tempo de férias da escola das crianças, minha mãe me levava para a casa dele em Itaquera. E ali ele me levava para a igreja junto com a sua esposa e seus filhos. E ali ele falava assim: Elisângela, Deus tem uma obra na sua vida. E eu, muito criança, não entendia muito, amassava papel de evangelismo, tacava na cabeça dos outros. E ali, enfim, pessoas eram usadas por Deus e pessoas eram usadas pelo diabo também para querer me afrontar. E um dia, uma certa pessoa foi muito usada pelo inimigo lá dentro da casa do meu tio, falando que minha mãe não tinha salvação, que minha mãe ia para o inferno, e eu chorei muito. E nisso, quando eu voltava de férias da escola, minha mãe vinha vestida de mãe de santo, pegava eu pela mão lá na casa do meu tio e me levava embora para casa. E assim iniciava as aulas e eu continuava no cotidiano da minha vida junto com a minha mãe. Quando eu cresci, eu fui desenvolvendo, crescendo, falaram que eu tinha que desenvolver, raparam minha cabeça, me levaram para dentro de um terreiro de candomblé, me desenvolveram, eu tive que tomar sangue de bode, rasparam minha cabeça, cortaram meus braços,
inclusive meus braços são cortados, cortaram meu pé, e ali eu fiquei um tempo, né? E nesse tempo que eu fiquei dentro daquele lugar, me deixaram 10 dias trancada dentro de um roncó, né? Ali arriada com várias comidas na cabeceira, uma esteira, eu deitada, eu não podia falar com a minha mãe, eu não podia falar com meu noivo prestes a casar, eu não podia sair daquele lugar. E ali dentro daquele roncó, eu fui emagrecendo porque eu não aguentava o cheiro das comidas apodrecendo. Ali eu tinha que rodar para sair na porta, eu tinha que tomar banho de avô, eu tinha que abaixar a cabeça para falar com mãe de santo, pai de santo, eu tinha que submeter a tudo que era de hierarquia dentro de um terreiro de candomblé. Hoje um crente, a gente pede para ele jejuar, a gente ensina dentro da palavra para queimar a carne, para vivenciar o que é poder de Deus. O crente está disperso, como diz a noiva, né? As 5 virgens prudentes e as 5 loucas. Jesus está prestes a vir buscar a sua igreja. Jesus está prestes a vir salvar a sua igreja e os crentes dispersos. Cadê os crentes que dobravam o joelho e orava, que jejuava, que fechava a boca, não batia de frente, não se contaminava com as coisas do mundo, não falava palavrão? Esse crente quadrado é esse que vai morar no céu. Agora o crente moderno, o crente gospel, quer viver sinais e maravilhas da parte de Deus, pecando, julgando. Não sou juiz porque eu sou pecadora e eu estou contando do meu testemunho. E assim, quando eu rapei cabeça, fiquei 10 dias trancada dentro deste roncó, eu tive um encontro com Deus dentro daquele lugar. Uma mulher manifestada sentou no chão da esteira e começou a falar um monte de absurdo para mim. O diabo me ameaçou, falou vários absurdos, e dali eu levantei com raiva, irada. Eu falei, neste lugar eu não fico mais. Aqui eu não tenho mais o que fazer. Eu quero ver a minha mãe, eu quero sair daqui. E ali a minha mãe veio, junto com meu noivo, e ali eu fui embora. E eu fui muito ameaçada, a mãe de santo me ameaçava, que eu tinha que fazer um depósito na conta dela, que eu tinha que vir lavar o meu santo, que eu ia bolar no santo, que quando as pessoas bolam no santo, eles dão umas colheres de pau, coloca a pessoa Iaô, que é a pessoa, o cavalo do diabo, coloca dentro de um quarto, dá umas colheres de pau na mão e faz o santo, vamos dizer, o santo, bater no Iaô. É o castigo que eles dão. E isso aconteceu muito com a minha mãe, comigo não. E ali, quando eu decidi sair, porque é muito absurdo, é muita droga, é muita prostituição, é roubo, mentira, e eu decidi sair daquele lugar e não voltar nunca mais. E quando uma certa feita, dentro dessa casa de candomblé tinha uma árvore plantada enorme, tinha o barracão, tinha a casa, a cozinha, e eu vim saber depois de um tempo que essa árvore, ela se deslocou da raiz do chão, caiu em cima da casa, quebrou tudo e acabou com aquele terreiro de candomblé. Para a gente saber que quando a gente é servo de Deus, quando a gente é desprezado, humilhado, quando a gente acha que ninguém é por nós, existe um Deus. Quando eu era criança, eu sofri muito com a minha mãe. Minha mãe, hoje eu vim descobrir, porque eu tenho 45 anos, faz 8 anos que minha mãe dorme no Senhor. Quando eu era criança, eu tinha que ficar de casa em casa com a minha mãe, para a gente se alimentar. Pedindo esmola, por mais que era uma mulher que trabalhasse, que tinha dinheiro, não prosperava. Vivia uma vida de miséria e escassez. Só que quando eu vim para Jesus, a minha história mudou. Não que eu fiquei rica, porque o crente, se ele não tiver luta, ele não está nos pés de Jesus. E a maior riqueza não é os bens materiais. A maior riqueza é ter o nome escrito no livro da vida. A maior riqueza é ter a presença de Deus. A maior riqueza é ter a presença do Espírito Santo de Deus.
que aonde o Senhor nos leva, aonde a gente pisa as plantas dos nossos pés, a gente herda a terra e toma posse da terra, e o Senhor alarga as tendas e estende as estacas. Eu conheci uma pessoa que eu convivi com ele 30 anos, o pai dos meus filhos. E ali ele não acreditava em nada, ele é uma pessoa que só trabalhava, marceneiro, trabalhava. Casei com ele, tive meus filhos. A minha sogra, ela não me suportava, ela não gostava de mim. Só que aí depois eu fui com ciúmes do filho, para o único filho. Depois ela foi ministrando para mim, falando do amor de Jesus. E ali um dia eu quis ir na igreja, porque todas as vezes ela levava o meu nome para a igreja, o pastor orar. E ela levava o nome do filho dela também. E ali eu tive oportunidade na igreja. Só que antes disso eu fui perguntar para ela de uma certa denominação que me levaram também. E ali o Senhor usou a pessoa, o pastor, o ancião, e revelou a minha vida no oculto, profundo, escondido. E ali eu chorava muito. E ali eu fui tirar dúvidas com a minha sogra. E eu conheci o pastor dela, que hoje é o meu pastor, que há 20 anos eu congrego com ele. Eu congrego na Igreja do Evangelho Pleno em Cristo. Eu sou ovelha do apóstolo Rodrigo Salgado e da bispa Cristina. E eu louvo a Deus por estar neste ministério. Eu louvo a Deus por todas as lutas que a gente já passou e vamos passar. Eu louvo a Deus por todas as provações. Quando eu cheguei no culto, louvado seja Deus, Deus usou meu pastor para falar comigo. Eu achei uma igreja legal, uma igreja que não tinha usos e costumes. Eu não entendia de fé, de igreja. Eu não entendia de revelação. E Deus usou meu pastor para falar comigo. E ali, quando ele colocou a mão na minha cabeça, eu caí manifestada no chão. Como que você sabe disso, Elisângela? Porque pessoas me falavam, meu esposo me falava. E ali eu caía manifestada e quando eu levantava com vergonha. Parecia que eu tinha tomado uma surra de alguém. E ali o meu pastor virava para mim e falava assim: filha, levanta a sua cabeça, porque você é mulher de Deus. E eu falava assim: nossa, que coisa louca é essa que eu estou vivendo? Porque não é normal. E ali ficava com muitas dúvidas e ali foram me apresentando o ministério. E eu achava lindo as pessoas louvando no altar. Eu achava lindo a oração, eu achava lindo o obreiro servindo a casa de Deus. E ali eu comecei a participar de escola bíblica. Eu tive que sentar para aprender como ler a Bíblia, como ter intimidade com Deus, como ter unção. Porque se você quer ter intimidade com Deus, leia a Bíblia. Se você quer ter intimidade com Deus, ore ao Senhor, que não tem outro caminho, é joelho no chão. Tem crente que vai para a igreja hoje e não põe o joelho no chão. Ah, Deus ouve as palavras que estão no meu coração. A gente foi chamado para servir. A gente foi chamado de servo. A gente foi chamado para buscar a presença e se esvaziar de nós e ser cheio da presença do Espírito Santo. E ali eu comecei a aprender que para entender a Bíblia a gente tinha que ler de Mateus, que é o Novo Testamento, até Apocalipse, e depois de Gênesis até Malaquias. E eu não entendia muito, e o meu pastor falava assim para mim: Elisângela, pergunta para o Espírito Santo como ele quer que você se veste, como ele quer que você aprenda da palavra, como pede para o Espírito Santo dar o braço para andar com você. E nisso que eu fui aprendendo na palavra, aprendendo no amor, no louvor, eu ia para a igreja e eu gostava muito de ir nos cultos de oração, onde nos cultos de oração só tem Pedro, Tiago e João. Quando é um culto de palavra profética, todo mundo quer receber a bênção. Mas quando fala de oração, é só as virgens prudentes. Só Pedro, Tiago e João. Quer ter intimidade com Deus? Ore ao Senhor. Quando eu comecei a passar pelo meu processo de libertação, eu caía no chão.
Eu manifestava demônios. 10 pessoas para me segurar, não conseguia. Irmãs que se dizia de oração, o demônio saía do meu corpo e entrava no corpo delas para querer quebrar a minha casa. E o meu pastor ali nunca desistiu de mim. Sempre orando. Ele e a mulher dele, e fora outros obreiros, me convidando para ir para a casa de Deus. Nisso meu esposo veio também. E ali ele gostava muito de curtir Racionais, ele gostava de fumar o cigarro dele, ele gostava de beber a cerveja. E eu falava assim, vamos na igreja porque eu tenho que apresentar a minha filha. Na época eu tenho uma filha de 23 anos que é a Jennifer. Eu tenho o Gabriel de 18 anos que é a promessa do Senhor. E eu tenho a Débora, que é a promessa que finalizou na minha vida, encerrando como filhos no meu ventre, filhos carnais, que é a Débora Lopes. E eu tenho muito filho espiritual com a glória de Deus. E ali eu manifestava com demônios, eu fui passando pelo processo de libertação. E um dia meu pastor chamou nós para ir para o monte. As irmãs com as irmãs orando e os irmãos com os irmãos. E a esposa junto. E ali eu comecei a subir o monte, não era batizada nas águas. E antes disso, eu tinha uma amiga que ela era prostituta, afastada da presença de Deus. E ela ia dentro da minha casa para minha mãe fazer trabalho de bruxaria para ela. E ali Deus tomou a boca dela, adolescente. Ela falou assim, Elisângela, com esse Deus não brinca. E ela começou a pregar para mim, que era para mim ir ao monte, que eu ia ver as brasas acesas, que começasse a orar, as brasas acendiam. Eu falei, pois eu quero viver isso. E eu fui para o monte e vivi isso, muitas vezes. E eu louvo a Deus porque essa pessoa começou a ministrar a minha vida e eu dei ouvido. Por isso que diz, a gente não pode ser juiz. Juiz só tem um, que é Deus. Nós somos só barro e cinza, pecador, que não tem direito de tirar escamas e o pecado de ninguém. Nós somos todos iguais diante de Deus. E ali, ela começou a ministrar, eu fiquei curiosa, fui para o monte. Quando eu cheguei lá, eu vi aqueles pessoal falando em línguas, e eu falei assim, Deus, eu quero esse negócio aí, quero falar essa língua aí. E ali, teve uma certa feita que a gente subiu o monte e demos as mãos. Começamos a orar. E ali o nosso pastor, direcionado por Deus, falou assim, Deus vai selar pessoas com batismo do Espírito Santo. Eu não tinha descido as águas. Eu já contei o meu testemunho e estou contando de novo. Eu quero agradecer por essa oportunidade. E muitas pessoas julgaram, muitas pessoas criticaram, queriam saber. Mas só sabe quem vive. Só vive milagre quem crê. E se você crê, eu sou um milagre da parte de Deus. E ali, igreja, eu subi ao monte e ali o pastor pediu para nós darmos as mãos, mulher com mulher, homem com homem. Eu dei a mão para minha amiga, Camila, e ali nós começamos a orar. E ela começou a falar em mistério com Deus. E ali eu comecei a falar em mistério com Deus também, eu não entendia, e eu fiquei calada, com medo, gelada. Daqui a pouco um fogo. Eu falei, eu estou imitando a língua da minha irmã. Isso não é de Deus. E o diabo lançando dúvida na minha mente. Aí todo mundo ali cheio da graça, do poder. O nosso pastor, direcionado por Deus, falou assim, quem foi batizado pelo Espírito Santo? E eu falei assim, eu não vou levantar a mão. E a minha amiga falou assim, levanta a mão, Elisângela. Eu falei, não, eu estou imitando você. Isso não é de Deus, a minha língua foi enrolando, enrolando. E eu não conseguia parar de falar em línguas, em mistério, sentindo a presença, o fogo tomando conta das minhas costas, da minha perna, e aquela alegria de Deus dentro de mim, que é melhor do que qualquer coisa. E ali o apóstolo falou assim, quem foi batizado? Você que o diabo está lançando, que você está imitando, sem ele saber de nada. Eu levantei a mão chorando. Eu falei, eu. E ali o Senhor Jesus foi engrandecido. E ali eu fui passando pelos processos de libertação, para me libertar do meu eu, do meu ego, da soberba. Eu era uma pessoa muito rancorosa, uma pessoa que julgava,
uma pessoa que pensava o que o outro estava pensando de ti, a Bíblia fala que é pecado, invejosa, ciumenta. E eu fui pedindo para Deus aprendendo que eu tenho que me esvaziar de mim. Todos os dias eu tenho que renunciar porque todos os dias a gente tem que se converter ao Senhor. E tem crente que acha que numa busca de 20 anos já está liberto. A gente só vai estar liberto no dia que Jesus chamar nós. Quando a gente entrar naquelas ruas, quando a gente entrar por aquela porta estreita e começar a andar nas ruas de Ouros. E ali eu fui batizada, aí depois teve o batismo nas águas, e eu fui me batizar, foi muito lindo o meu batismo. Eu senti algo assim sobrenatural, via barulhos de línguas estranhas. Aí eu fui aprendendo no decorrer da minha caminhada, que era para a gente pedir discernimento de espírito, a discernimento das línguas estranhas para falar com Deus. Jeremias 18, quem faz no homem, o barro se quebra na mão do oleiro, é Deus. Então, pode eu querer duvidar, pode eu querer contender, quem és tu, barro, para querer contender contra o oleiro? E aí fui aprendendo na minha caminhada, meu marido veio para Jesus, aceitou a Jesus, e ali o que ele mais temia sobreveio, é pregar sobre o dízimo. Deus foi abrindo a mente dele, que o Senhor abriria a janela do céu e derramaria uma bênção tal que dela nos advém a maior abastança, para a gente fazer prova de Deus, entregar a parte que é do Senhor. E ele foi ensinando, ele pedindo para Deus as entrelinhas da palavra. E um homem muito sábio. Deus foi dando, e Deus foi me capacitando no meu conhecimento também. E Deus começou a me usar nas revelações, nas profecias, nas orações, nas madrugadas. Eu costumo dizer que quando a gente vai para a igreja, a gente tem que levar um lenço. Porque crente que não chora na presença de Deus, não tem como não sentir a Deus. Porque o lugar que eu estou entrando é santo. O lugar que eu estou entrando é santo. Igreja não é lugar de desfile de moda. Igreja não é lugar da gente julgar pecado. Igreja não é lugar da gente atirar pedra. Igreja é lugar da gente se encontrar com o pecador, um dando a mão para o outro e se ajudando e sendo liberto para a glória de Deus. Não foi fácil a minha libertação. Teve muitos dias e até hoje eu sofro guerras internas, sabendo que eu tenho espinho como Paulo, apóstolo Paulo, espinho na carne. Eu manifestada depois que eu cresci. E depois Jesus me chamar, grande foi a glória de Deus. O que eu quero dizer para você quando Jesus ele chama por completo. E se Deus está permitindo eu contar esse testemunho de novo, porque ele vai alcançar a sua vida. Ei, você incrédulo, que não acredita em nada. Quando a hora da mais dor, do mais desespero, você pede para orar, você pede para rezar, você pede para alguém fala com os Deus dos crentes lá, fazer alguma coisa. Assim somos nós, ser humano. Hoje o que tem matado as pessoas é a depressão. É a doença do século. E a palavra de Deus, ela vem se cumprindo. Pessoas escarnecendo o nome do nosso Deus. E Deus não precisa de ninguém para defender ele. Deus só quer que você seja boca de Deus para poder liberar uma palavra profética, como Ezequiel 37. Profetiza no meio deste vale, ó Ezequiel, no vale de ossos secos, sequíssimo, onde só tinha mortos sequíssimos. E o Senhor perguntou: pode tu profetizar sobre esses ossos? Tu sabe, Senhor. Profetiza. E ali o Senhor criou carnes e tendões e levantou um exército. O que eu quero profetizar na sua vida? Que a boa obra que Deus começou na minha vida, Ele terminou e Ele vai terminar. Porque ainda estou sendo moldada por Deus. Não é fácil.
você conviver dentro de uma casa que você não tem pai, você ser abusada sem ser penetralmente, você ser descredibilizada, você ser judiada pela sua mãe porque ela era usada pelo inimigo e depois, ao mesmo tempo que bateu na cara, que espancou com a espada de São Jorge, que deixou de joelho no milho, voltar e dizer que te ama. Eu passei por esse processo. E fora mais coisas que só aprove a Deus ser falado. Mas por que você passou tudo isso? Porque era para que o nome do Senhor Jesus viesse a ser glorificado. Quando eu comecei a ministrar para minha mãe, não falando, mas através de atitudes, ganhei a alma dela para Jesus. E faz 8 anos que ela dorme com o Senhor, se batizou, congregou 10 anos para a glória de Deus. E hoje ela dorme no Senhor. E fora outros processos que eu venho passando com Deus e acreditando na palavra de Deus. Que Deus possa alcançar vidas nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada, não sei. Você que é crente e que se decepcionou com tantas coisas, e Jesus está falando assim: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Levanta, começa de novo, porque Deus tem uma história para escrever na sua vida. Acredita que esse Deus invisível, que a gente pensa que ele é invisível, mas ele não é, ele está presente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus, ele quer ter um encontro com você. Jesus, ele quer manifestar a glória dele dentro da sua casa. Eu costumava dizer, quando eu fazia os cultos, que pregar de boca fechada. Entrar dentro de uma padaria e a padaria tá vazia, e depois que você entrou dentro da padaria, encheu de gente naquele lugar. É assim que eu tenho vivido. Muitos não dão crédito, muitos não credibilizam, muitos não acreditam. É assim que Deus faz. Jesus é amor. Quem dificulta o evangelho somos nós. Eu tive que passar por todo esse processo de abuso, de abandono, porque eu tive que ficar muitas vezes nas casas dos outros para dormir. E para minha mãe poder sair nas madrugadas. Eu fui uma criança que não tive amor de pai. Eu fui uma criança que fui muito judiada pela minha mãe, mas ao mesmo tempo amando do jeito dela. E que tinha experiência com demônios logo como criança. Barulhos, zumbidos, tentando tapar os ouvidos e aquela nuvem negra querendo sufocar e tapar as vistas. E como criança gritar e não entender como se livrar dessa situação. Você sentia a sua perna paralisada, paralítica, e não voltar e não sentir. E depois de um certo tempo, você começar a sentir as suas pernas. Eu vivi isso. Você está dentro de um quarto, com a luz acesa e a luz apagar. Você está dentro de um banheiro tomando banho e o bocal da lâmpada cai sozinho, sem ninguém mexer. Isso é mundo espiritual. Só que nós declaramos no mundo espiritual que maior é Jesus Cristo na nossa vida. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O espírito da morte bate por retirada da sua casa, do meio da sua família, do meio dos seus negócios. Deus vai alargar as tendas. Deus vai abençoar aonde você chegar. Porque eu declaro no nome de Jesus que a sua mente é de Cristo, o seu caráter é de Cristo. E aonde você chegar, você será a diferença. Efésios 6:10, capacete de fogo, escudo no peito e sapato de fogo nos pés. O Senhor traz a espada do Espírito nas nossas mãos, para nós poder guerrearmos, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Você sentar e demônios virem conversar com você, e você, sem conhecer a Jesus, a misericórdia de Deus te alcançar. Ei,
chegou a hora de Deus te libertar. Ah, mas eu sinto a presença, eu vejo, eu sou próspero. Eu não te julgo. Deus, ele ama o pecador e abomina o pecado. Por que você se julga tão santa e tão perfeita? Eu não me julgo. Porque eu vim desse meio. Eu bebi dessa água amarga. E Jesus me deu água, a água da vida eterna. Quando ele foi ter um encontro com aquela mulher samaritana, ela estava cansada de briga, contenda e discórdia. E ela vinha por volta da meio-dia tirar água do poço. Jesus não foi com seus discípulos, ele foi sozinho para revelar a intimidade daquela mulher. E quando ele revela a intimidade daquela mulher, ela indaga Jesus. Olha que profundo. E quando Jesus revela que o marido que ela está não é dela, anacandorreme a sebe desce anaraga, que era para ela ir lá, que Jesus estava tendo um encontro com ela. Tudo que você está falando é heresia, não importa. Importa o que eu sinto. É a presença de Deus. Eu costumo dizer para as pessoas que eu aconselho, que eu sou amiga, e até mesmo aqueles que não gostam. A paz de espírito está dentro de mim. Você só dá o que você tem. E é quando as pessoas se incomodam, é porque ela não tem. Que a paz de espírito reina sobre o teu coração. Luta nós vamos passar até o dia que Jesus vem buscar cada um em particular, ou o dia que Jesus vem buscar a sua igreja. Então, se revestir-vos das armaduras de Deus. Hoje, eu não entendo o processo que eu estou passando. Mas lá na frente eu vou contar. O meu marido, do ano de 2012 para 2013, ele teve contato com a urina do rato. Até descobrir que era uma leptospirose, ele teve 2 paradas cardíacas, uma insuficiência respiratória e 1% de vida. Ali começou o meu vale. E ali eu tive que profetizar toda a palavra que eu lia dentro da Bíblia e acreditar que Deus ia tirar ele dessas condições. E Deus trouxe ele de volta para a glória de Deus. E fora vários testemunhos, porque Deus também provou muito na minha finança. Eu tive que entrar dentro do meu quarto, fechar a porta e clamar a Deus. E Deus respondeu a minha oração. Teve um dia que só tinha 3 canecas de arroz para comer e para dar para os meus 2 filhos. Eu tenho 3. Os meus 2 filhos, na época, eles queriam comer bolacha, não tinha. Eles queriam comer Danone, não tinha. Tomar uma Coca-Cola, não tinha. E eu sendo dizimista da casa do Senhor, alegre com Deus. Subir de a pé para pregar o evangelho. O guarda-chuva quebrar e chegar toda molhada. E os crentes rir da sua cara. Deus permite para saber aonde está o teu coração. E ali eu tinha que pregar o dízimo, passando escassez dentro da minha casa. Para quando chegar na madrugada, a irmã que foi fazer compra para dentro da casa dela, o melhor, 2 carrinhos, Jesus falar para ela, essa compra que você está pagando não é sua, é da missionária Elisângela. Chegar lá e bater na minha porta e dar do bom e do melhor para os meus filhos, por causa da oração que eu fiz dentro do meu quarto. Ei, o que impede você de viver o milagre da parte de Deus? É esse coração duro? Deus quebra esse coração de pedra e dá um coração de carne. E derrama da presença do Espírito dele para saber que você não faz, você não pode, mas Jesus faz. Eu já tomei tapa na cara, na frente da igreja, e não revidei. Na hora, Satanás veio e se transfigurou na cara da irmã e falou assim, eu quero acabar com o teu ministério. E Jesus falar dentro desse ouvido, calada, eu te justifico. E Deus me justificou. Não fiquei feliz de ver a desgraça da minha irmã, mas para saber que no ungido de Deus ninguém toca.
E se tem ungido hoje ouvindo esta palavra, Deus te alcança hoje. O homem pode te esquecer. Os teus da tua casa podem virar as costas. A enfermidade pode bater. A morte até pode tentar. Mas se Deus tem uma obra, ninguém pode impedir. Hoje eu estou sentada dentro da clínica da doutora Tatiane, dando esse testemunho para a glória de Deus. Todos podem querer ver a sua queda, o fechar da tua boca. Mas uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, que eu nem sei quem é você, Mariana, que me convida para dar esse testemunho, porque Deus tocou no teu coração. E grande foi a luta e o impedimento de eu estar aqui testemunhando. Mas da mesma maneira que Deus me abençoou, está me abençoando, vai abençoar esta clínica de estética, vai abençoar a doutora Tatiane, vai abençoar a Mariana e vai abençoar todos que vão ouvir este testemunho. Eu queria poder lembrar mais, se for da permissão de Deus, eu contar mais testemunhos, eu vou contar. Deus me levou para dentro da Cracolândia para ministrar para pessoas ali que é filhos de crente. Deus me levou para o meio do homossexualismo para ministrar do amor de Deus. Deus me levou dentro de hospital do câncer, achando que eu ia orar pelo pastor que estava sofrendo com câncer na próstata e ele pregar para mim e para todos os médicos que estavam ali. Deus permitiu eu orar por uma jovem de 17 anos que caiu morta dentro da igreja ao sentir o poder de Deus, porque ela já sofria de uma doença. E chegar ali, Jesus não ressuscitar. Deus fala, não? Fala. Nem tudo vai ser do jeito que a gente quer. Eu nunca acreditei que Deus quebra uma aliança. Deus quebrou uma aliança. Mas para que o nome dele venha a ser glorificado. Para que Deus venha tratar no eu e no ego do homem. Para saber que ele é Deus. Quando você fala a verdade e ninguém mais acredita em você. Aí Deus se levanta do trono, creio eu, para poder vir responder para mim e para você. Ei, o Jesus que me tirou lá daquela casa de candomblé, que fez eu tomar baldes de sangue, manifestar com demônios e crescer neste meio, me lavar e me purificar com o sangue dele e colocar eu sentada nessa cadeira de honra para testemunhar que Deus faz. Um dia eu orei a Deus e falei para Deus, me desprende, Jesus, de todas as coisas da terra. Me desprende, Jesus. Até mesmo de filho, marido, por um amor, uma alma. Deus deu o seu único filho para morrer por todos. Será que você está disposto? Ah, mas Deus, ele ama o casamento. Deus, ele ama os filhos. Deus, ele ama família, tantas coisas. Mas você não entende o que Deus tem para você. Você não entende o que Deus tem para fazer por você. Você não entende quais os caminhos que você tem que trilhar para poder alcançar a graça e a misericórdia e o testemunho de Deus ser glorificado. Eu estou de coração aberto aqui, falando do meu testemunho. Já chorei muito. Tem um hino que diz assim, o crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente, ela estremece os montes. E quando o Senhor chora, o Senhor atende. Aleluias. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando Ana orava, pelo um filho ela clamava.
o Senhor o atendeu a Josué. Quando orou, o sol parou, fez tocarem as trombetas, as muralhas derrubou. Quando o crente chora, o Senhor responde. Eu estou nos pés de Jesus. Aconteça o que acontecer. Do meu Jesus eu não largo. Aconteça o que acontecer, eu amo Jesus. Eu ouvi ontem que Jesus não está em paredes, que Jesus está dentro de nós. E quando me falavam isso, eu achava que era rebeldia. Mas hoje eu entendo que toda ovelha tem um pastor. Toda ovelha está debaixo de um cajado de um pastor. E graças a Deus, eu tenho um pastor, que é Jesus Cristo, e o meu pastor homem na terra, apóstolo Rodrigo Salgado e bispa Cristina. Eu louvo a Deus por tudo que ele me faz eu aprender. Sabe aquelas vidas que caem e levanta? Hoje fuma pedra, amanhã está na presença. Amanhã está se prostituindo, depois da manhã está na presença. Não julgue, porque Deus o ama. E quem vai ter um encontro com ele é Jesus Cristo. Você é a favor do pecado, pastora? Não. Eu amo o pecador. Não concordo com a prática. E quem faz a obra é o Espírito Santo. Não sou juíza. Não sou juiz. Não sou Deus. Mas sou pecadora na mesma condição. Para sentir a dor do meu irmão. Estender a mão para ele. E ver ele de pé na presença de Deus. Que o Senhor Jesus o abençoe. E que esse testemunho possa alcançar muitas almas para a glória de Deus. Em nome de Jesus. E amém.